Fala, E aí, Caco. beleza? Beleza, e você? Bom, Então tá bom, maravilha. A gente só vai esperar um pouquinho aí, Caco. Mais dois minutinhos, aí a gente já começa aí. beleza. Me ouve aí certinho, beleza? Tá tudo só inverter aqui. Então fechou. Boa noite aí, todo mundo que tá treinando, treinando, não, que tá entrando. Daqui a pouco a gente já começa, a gente entrou em cima mesmo, porque o assunto é extenso. Então aí a gente precisa de tempo, bastante tempo, antes que o Instagram corte a gente. Cacu, antes da gente começar, só dar alguns recadinhos, então até para dar tempo do pessoal entrar. Gente, então amanhã à noite nós teremos aí a live com o Caio, tá? No Core Training, beleza? Tradicional das quintas-feiras, aí a live via Zoom, beleza? E na sexta é off, tá? Então não teremos treino. E no sábado de manhã, né, teremos o Endurance Training às 9 horas da manhã, que é comigo, beleza? Então aí essa é a sequência que a gente tem agora para o resto da semana. Beleza? Pessoal, a live vai funcionar o seguinte, a gente vai ter aproximadamente meia hora com cada um dos treinadores, então meia hora agora com o Caco Fonseca, para a gente abrir, talvez um pouquinho mais, então um pouquinho mais extensa a parte geral e mais corrida, né? E aí depois a gente finaliza com o Alexandre Giglioli também para falar do triatlo e do ciclismo, beleza? Então a gente começa falando aí da retomada dos treinos, dos protocolos, tudo direitinho de como que a gente vai fazer nessa retomada ao novo normal, né? O clichê aí, mas é mais ou menos isso mesmo que vai acontecer. Então a gente quer especificar para vocês como que vai funcionar tudo, desde o protocolo de treino, como que os atletas e professores vão se portar, devem se portar, né? Então a gente vai passar por tudo isso aí. Beleza, Cacu? Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aí do princípio, para não começar do começo. Cacu, então agora, cara, a gente vai ter aí uma retomada aos treinos, né? Então, Sim. que está prevista aí para o dia 3 de agosto, né? E Isso. aí, Cacu, eu queria assim falar sobre 4 tipos de cenários aí em que os atletas vão se encontrar, né? Que a gente conversou com os treinadores de uma maneira geral e que aí é bem provável que a gente encontre. Então a gente tem o cenário do atleta que não está fazendo nada, né? Que Sim. está parado e que vai retomar os treinos. Para o atleta que está fazendo funcional e que vai voltar a correr. Para o atleta que também está fazendo uma modalidade que não é a sua habitual. Então, por exemplo, o atleta que corre, mas está fazendo rolo e aí vai voltar a correr. E agora o atleta que está correndo também, mas ainda não experimentou fazer treinos de alta intensidade no ZT. Então, eu queria pincelar nesses 4 tipos de cenário, como é que é a volta, né, de treino para cada um desse tipo para cada uma dessas situações. Tá. Vamos lá, então. Então, assim, falando um pouco só como é que funciona a programação da Ranfan, né? Isso é importante, assim, destacar para mostrar qual que vai ser a estratégia, né? Junto aos alunos, né? Sempre com os professores ali liderando seus grupos para ajeitar isso. Então hoje a Ranfan a gente tem um ciclo, né? Que ele acontece em 5 semanas, tá? Nesse ciclo, ela sempre tem uma semana que é regenerativa, tá? Depois tem uma semana estabilizadora, que é uma semana moderada. Aí entra uma semana forte, que a gente chama que é ordinária. E depois tem mais 2 semanas, que varia de muito forte, ou eu coloco 2 fortes. Aí depende um pouco da época do ano,
Não vou colocar semanas fortes no período de Natal, Ano Novo, ou no meio de um carnaval, que às vezes tem alguns feriados também, que são treinos que tem que estar com acompanhamento mais nos treinos dos professores, né, com os alunos. Então, tem esse ciclo. Então, você tem uma semana fraca, generativa, moderada, forte, muito forte, outra muito forte, outra forte. Então, você tem esse ciclo. Aí, assim, nesse cenário que você colocou de 4 cenários diferentes, né, aquela pessoa que não treina, não treinou nada, está parado, ou vai recomeçar agora, depois de um bom período parado. Então, essa pessoa, esse aluno, normalmente ele vai ter que entrar em algumas semanas, tá? A gente coloca de 3, depende do aluno, 4 semanas, semanas regenerativas, tranquilas para rodagem em baixa intensidade, né? Que é ZR e ZM no máximo, tá? Beleza. Então, esse daí é o cenário daquela primeira pessoa que não fez nada, não fez treino de força, não correu, não pedalou, não fez nada. Então, ela tem que começar devagar para ter as adaptações todas, iniciar o treinamento e depois ela entra no nosso ciclo, tá? Ela inicia no começo do ciclo, que é semana regenerativa, moderada, forte. Também não dá para fazer 4 semanas e colocá-la numa semana muito forte, uma semana choque. Então, é assim que funciona a primeira. A pessoa que fez só funcional, a gente vai colocar mais ou menos 2 semanas, 3 semanas de rodagem, tá? Também porque ela ficou ali sem aquela modalidade principal dela, e só que ela teve o treino funcional que ajuda em prevenção de lesão, ela está se movimentando, tem os treinos aeróbios mistos que tem durante também esse período, que ajuda também a aumentar a frequência cardíaca, tudo. Então, ali o professor vai avaliar, vai falar assim, vamos fazer 2 semanas tranquilo, baixa intensidade, e vou entrar no ciclo, tá? Também não é interessante entrar depois de 3 semanas numa semana muito forte. Então, esperar acabar o ciclo e entrar no ciclo desde o começo para seguir uma sequência cronológica de intensidade. Aí aquela pessoa também que ela fez o funcional e fez uma outra modalidade, rolo ou spin, pedalou, e como é que ela vai voltar para a corrida? Então, normalmente isso daí ela já entra dentro do ciclo, tá? Beleza. Então, mas aí entra assim, às vezes a gente está no ciclo ali numa semana ordinária e a semana que vem entrar 2 semanas fortes, aí vai entrar na regenerativa. Espera chegar na semana regenerativa e começa, tá? Perfeito. Entra no ciclo desde o começo de novo, e para não chegar também e já entrar numa semana muito forte e ter o problema de alguma lesão. E aquela pessoa que está correndo já em baixa intensidade, está fazendo seu treino de força, ela já entra no ciclo também, no começo do ciclo. Também não é interessante também entrar, que tem alunos que já estão treinando já em semanas fortes, apesar de eu estar fazendo algumas adaptações de não ter treinos de ZT, por exemplo, treino de 100%, eu não coloquei ainda, só ZE, mas ela vai entrar também no começo, é interessante ela entrar no começo de um ciclo. Por quê? Para não correr o risco de ter lesão. Então agora tem que tomar cuidado com isso, né? De ter uma contratura de panturrilha, porque quando você está muito tempo parado, fizer um treino um pouco mais forte, a chance de ter uma lesão de contratura, que é a síndrome da pedrada, né, que o pessoal chama, ela fica muito grande. Beleza, Cacô. Então, acho que isso esclarece para a maioria dos alunos aí que estão com essa dúvida, né? Porque, no geral, são esses 4 cenários. E agora, Caco, para complicar um pouquinho, a gente tem mais 2 cenários que eu queria falar com você. Que é o atleta que pegou a Covid, né? Que então contraiu o vírus aí. E o atleta que pegou, mas já se curou. Então, eu queria que você falasse desses 2 cenários e se tem que parar, como é que é a retomada, o que precisa, o que são as coisas que a gente preconiza para que esse atleta possa voltar aí aos treinos.
Tá, então falar primeiro do atleta que teve, né, o Covid, se curou, tá? E ele quer voltar aos treinos, tá? Então, quando você está ali naquela fase aguda do Covid, você tem, às vezes você é assintomático, às vezes você não é. Quando você é assintomático e às vezes para no hospital, às vezes você tem algumas sequelas um pouco maiores, tá? Eles falam que tem uma porcentagem maior quem teve Covid um pouco mais forte do que as pessoas que foram mais assintomáticas ou teve sintomas pequenos. Mas é uma porcentagem que falam que pós o Covid tem algumas... você recebe umas heranças crônicas ali da doença, tá? Então essa é a nossa maior preocupação hoje no retorno aos treinos dos alunos. Por quê? Você tem, já estão aí alguns estudos comentando, vários médicos comentando que tem alguns problemas crônicos, cardíacos, pulmonares, nos rins, tá? E no cérebro também, tá? Então, qual que vai ser a nossa recomendação, né, para o retorno aos treinos quem passou pelo Covid? Tá, então, primeiro tem que procurar um médico para ver o retorno disso, porque a gente está falando do quê? De coração. A gente utiliza muito o nosso coração na nossa prática esportiva. Sim. De corrida, bike. Então, se está aparecendo algumas, que eles falam que é miocardíaco, algumas inflamações cardíacas. Então, isso daí pode ter algumas arritmias e tudo mais, e vai ter que fazer um exame para ver se está livre desses problemas. E o outro ponto que acho que afeta bastante, né, o pulmão, né, você tem inflamações no alvéolos, sim, e onde faz todo o transporte nosso de oxigênio, liberação de gás carbônico. Então isso daí é importante. Se tem uma obstrução aí, você vai ter uma obstrução em todo o processo até chegar ao tecido muscular. Então pode ter, uma pessoa pode apresentar um pouco mais de fraqueza, e até no dia a dia, né? Imagine correndo, que você vai exigir um pouco mais de oxigenação tecidual. Então, tem que passar no médico. É interessante procurar um especialista de cardiologia e pneumo para poder fazer os testes lá, um eletrocardiograma de repouso e esforço, para saber se está 100% para voltar a treinar ou qual que é a recomendação para o retorno dessa atividade. Então, normalmente depende da complicação, vai ter que ficar em baixa intensidade por mais tempo, tá? Então, só que eles falam muito desses problemas crônicos quando a pessoa teve um comprometimento muito alto, uma carga viral muito alta. Mas é uma porcentagem. Tem gente que com carga viral baixa, a gente já viu algum caso aí de um aluno que teve complicação cardíaca. Então, tem que tomar cuidado com isso e ter autorização ali do médico para o retorno das atividades físicas. E o outro cenário, né, que às vezes é uma dúvida, fala assim, peguei Covid, estou com Covid, eu treino, não treino, se tiver uma carga viral baixa, lógico, né? Assim, quando fala, é tudo muito novo, né, essa parte de Covid, mas quando fala em gripe, resfriado, alguma doença, quando está relacionado à febre, a pessoa não pode treinar, tá? Então, você vai até aumentar um pouco mais a sua temperatura corporal, não é interessante. Se ela não tem febre, às vezes até recomendo uma atividade de baixa intensidade, que ajuda também a combater lá os vírus, todo com a temperatura corporal um pouco aumentada com exercício. Tá? Mas isso daí é tudo questão também de conversar com o médico e ver qual que é a posição do médico da pessoa enquanto a isso. Perfeito. Então, assim, né, Caco, acho que a mensagem existem as possibilidades, né, todo um protocolo de retorno que a gente vai adaptar aos treinos, mas de uma maneira ou de outra a gente precisa aí que ele se consulte, venha com atestado e, se possível, né, fazer os exames, que nem mesmo você falou, né, então que possa fazer os exames específicos para ver se não ficou nenhuma sequela e se ficou, como lidar com isso, né? Isso, que às vezes é um tempo, né, que é tudo muito novo, né, tudo que está acontecendo. Então, os médicos ainda estão
descobrindo principalmente essas causas crônicas, né, do Covid. Pouco a pouco está aparecendo alguns estudos e ainda não se sabe se isso daí, essa sequela que às vezes dá é prolongada ou se é pouco tempo, retorna. Então, isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Beleza. Caco, agora, cara, eu queria falar um pouquinho sobre o procedimento nos treinos, né? Então, é claro que, né, todo mundo teve que se adequar no dia a dia hoje com o isolamento, né, com a pandemia. Então, uma série de precauções são tomadas, vêm sendo tomadas até hoje. E aí eu queria falar sobre nessa volta, nessa retomada aos treinos, como é que vai ser essa mudança de protocolo, se vai haver ou não. Principalmente nessa primeira quinzena, né, que é o que são os protocolos novos que a gente mesmo ajudou a escrever, que a gente tem um próprio nosso. Então eu queria que você falasse em relação à hidratação, a pertences, a própria logística do treino e o contato com os treinadores e colegas também de treino. Tá. Primeiro, né, a gente se prolongou um pouco para retorno, né, a gente ia voltar ali junto com as academias, com a abertura dos parques e tudo mais, mas a gente resolveu prolongar um pouquinho mais porque para ver como é que vai ser como é que vai o pessoal correr no parque, qual que é a situação, como é que está acontecendo tudo isso daí com os parques abrindo nesse período que eles abriram agora. Então, a gente procurou postergar um pouquinho para poder analisar toda essa situação e voltar todos os grupos de assessoria mais ou menos na mesma data. Tá? Então a gente procurou assim desenvolver um protocolo nosso, tá? Assim, para a proteção dos alunos e os professores e as pessoas que trabalham dentro da assessoria, tá? E são protocolos que tá assim em praxe em muitos lugares já, então a gente está mais ou menos replicando esse protocolo e dentro da nossa área também de atuação, que é a corrida, tá? E dentro da nossa logística de treino. Então, o primeiro passo é o aluno chegar, não é para cumprimentar o professor, não é para cumprimentar o coleguinha do lado ali, o amigo do lado. Então, esse primeiro passo eu acho que isso todo mundo acho que está bem estabelecido no dia a dia aí. Acho que isso não precisa fazer isso por um tempo. É sempre bom falar. Falar. Porque tem gente que é mais emocional, né? Que nem eu, que sou super emocional, né? Sociável. Sociável, então não precisa cumprimentar o professor, tá? Nem seu amiguinho do lado. Então, a distância também de 2 metros, tá? Manter essa distância que eles falam, que é a distância ali segura ali de propagação ali do vírus, tá? Pelas gotículas. A hidratação no primeiro momento, então, como o Camilo falou, são protocolos que a gente vai colocar, pode ter alteração ou não, com 15 dias. Então, a gente achar que retornou os treinos, tá? Não tem mais esse problema aqui, ou a gente viu que isso daqui pode mudar, a gente vai fazendo essas alterações conforme passar do tempo, tá? Então, hidratação. A gente não vai oferecer nenhum tipo de hidratação no começo. O aluno vai ter que chegar com a sua água ali pendurada na cintura ou numa mochilinha de hidratação, tá? E fazer o consumo da sua própria água, tá? Então, a gente vai tirar um pouco essa parte do contato ali de a gente estar oferecendo-lhe uma água, a pessoa colocar a mão e ter algum problema. Tá? Então, máscara o tempo todo, né? Ali quando você está ali na base, então a gente vai falar um pouco disso um pouco mais para frente, mas durante a base, próximo do professor, próximo de um outro aluno, máscara o tempo todo, tá? A conduta do professor, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai atender mais os alunos na questão de dúvidas, né? Então, eles vão estar ali, vão parar ali na nossa base, a gente vai falar com eles, falar se tiver alguma dúvida no treino, alguma dúvida de questão técnica, a gente vai estar ali para auxiliar isso aí. Só que a gente não vai, nesse primeiro momento, nos primeiros 15 dias, não vamos apitar em treinos para não formar aglomeração, não vamos cronometrar
treinos. Então, para evitar o quê? Que a gente não aglomere gente num ponto específico, tá? O aluno pode chegar em qualquer horário daquele tempo determinado que a gente colocou para cada ponto, tá? Para também não ter problemas de juntar muita gente naquele mesmo horário, tá? Alongamento não vamos fazer também para não provocar aquela aglomeração e causar ali um mau efeito ali também perante as outras pessoas que vão estar passando perto, tá? Então vamos criar esse sistema principalmente nesses primeiros 15 dias, tá? E se a pessoa ela tiver algum sintoma próximo, parecido, que achar, fique em casa, não vai no treino também, tá? Então, isso daí são as condutas que a gente colocou ali para retorno no dia 3. Ô, Caco, só faltou a gente falar dos pertences aí, bolsa, tudo. Acho que só isso que faltou falar. O resto aqui eu anotei. Então, procurar ir ao treino, né, segurando seus pertences. Não vamos ter guarda-volumes de chave, de mochila, de bolsa. Então, se for correr com uma mochila ali de hidratação, coloca na mochila, coloca numa pochete e procurar levar todos os seus pertences. Exato. Caco, antes da gente falar das máscaras, né, do uso das máscaras durante o treino, eu queria falar com você sobre a formação da corrida, né? Então, em vez de formação na hora de correr, né, em vez de um atleta correndo um atrás do outro ou do lado, correr em diagonal. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa seria, a gente considera como a formação ideal e o porquê, né, de fazer dessa maneira. Isso daí já faz uns 2 meses, teve uma publicação, acho que belga, que falou sobre a formação. Então, o ideal que corra a pessoa uma do lado da outra, porque fala que fizeram com túnel de vento, então a pessoa, se ela espirra ou se ela tosse, mesmo na respiração, ela solta gotículas para trás e a chance de pegar a pessoa que está logo atrás se torna um pouco maior, tá? Então, a formação lado a lado seria uma das melhores formas. Então, se for correr com outro amigo tudo mais, procura ficar um do lado do outro. E se for correr atrás, tenta não ficar logo atrás, ficar numa diagonal da pessoa que está na frente, tá? Por questões do vento, porque aí passa para trás bastante. Recentemente também saiu um estudo sobre carga viral. Então, às vezes a pessoa está com uma carga viral baixa, que normalmente aquela pessoa assintomática, ela tem uma carga viral um pouco menor. Então, ela vai soltar um pouco menos de vírus, e o vírus também é muito frágil com vento, temperatura, tudo mais. Então, a chance mesmo de se você contrair ali, pegar o vírus numa corrida, ela é baixa. Porque a pessoa que tiver uma carga viral alta, normalmente ela vai estar com sintomas, ela vai estar em casa ou vai estar internada. Então, essa pessoa ela poderia transmitir um pouco mais. Por isso que tem a máscara que protege, né? Que a gente vai falar no outro ponto. Mas procurar dar essa distância, tá? Lateral de uns 2 metros, se for correr. Se correr atrás, corre na diagonal e já coloca uma distância de uns 10 metros. Mesmo para a gente ficar mais tranquilos e não ter problema com isso aí. Quando a pessoa, às vezes, ela vai passar contra, isso também é importante. Então, a pessoa ela passa um rastro atrás dela, principalmente se ela espirrou. Então, se ela estiver sem máscara, tá? Então, tenta afastar também, não passar de encontro com essa pessoa, passar um pouco na lateral. Então, são esses cuidados tranquilos de se executar que a gente vai propor aí durante os treinos. Beleza. Caco, agora, tem aí uma discussão, né, sobre o uso das máscaras, né, durante o treino. Sim. Né? Então, se pode tirar em algum momento, como é que faz, né?
E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a utilização da máscara durante os treinos. Tá. O objetivo da máscara, que acho que a pessoa tem que ter, assim, principal, você usa para proteger seu amigo, tá? Esse é o principal, é 70%. A outra pessoa que ela tem a máscara, ela tem uma proteção maior, maior também se ela não tivesse e adquirir o vírus se ela passar no meio daquelas gotículas com coisa. Mas a pessoa que usa máscara, principalmente é para proteger o outro, tá? Esse é o nosso principal objetivo. Então, você usa máscara por respeito ao seu colega que está treinando do seu lado. Então, isso a gente tem que traçar com um maior objetivo durante o treino que se for correr com máscara, tá? Então a gente adotou aqui tem várias polêmicas, né, de correr com máscara, correr sem máscara. A gente adotou aqui, pelo menos nesses próximos 15 dias, tá, a pessoa correr de máscara o tempo todo. Principalmente tem que proteger ali a pessoa que está do seu lado, tá? Mas a gente vai colocar isso até nos treinos um pouco mais de intensidade, tá? Então, isso pode mudar daqui 15 dias, mas agora a gente está adotando essa medida, até mesmo porque nos parques já foram vários professores analisar, o Ibirapuera e tudo mais, as pessoas que não estão usando as máscaras ou estão usando a máscara no queixo, elas estão sendo abordadas pelos policiais, então, pelos guardinhas. Então, a gente não pode dar esse mau exemplo vestindo a camiseta da Ranfan. Então a gente tem que usar máscara mesmo nos treinos de intensidade. Isso pode mudar com algum trabalho mais específico ou daqui 15 dias pode mudar. Mas eu já treinei bastante intensidade com a máscara, é desconfortável, mas não é impossível, dá para treinar sim. Caco, agora uma última questão antes aí da gente finalizar. Eu queria que você falasse em relação aos treinos de mountain bike, os treinos de montanha externos. Então, se eles vão acontecer e como fazer isso, se existe alguma contraindicação, qual é a perspectiva aí para os treinos externos? Então a gente pretende, né, até acho que aumentar um pouquinho mais as saídas, né, para fora de São Paulo, né, para fazer coisa de montanha, mountain bike, até mesmo porque nos lugares que a gente treina normalmente, a gente cruza com menos pessoas até, né, então a gente vai estar em ambientes mais naturais, sem tanta gente, então isso daí também ajuda bastante a tirar essa aglomeração ali das pessoas, porque vai no sábado, normalmente você vai correr próximo Vila Lobos, vai ter mais gente correndo, ou em ciclovias, né, que permite correr. Então a gente pretende aumentar um pouquinho mais os treinos externos, né, de São Paulo aqui, para fugir um pouco também da multidão ali, da aglomeração, e levar o pessoal um pouquinho mais para a natureza nesse período. Pessoal, antes da gente chamar o Ale, eu só queria falar que perguntaram aí sobre as máscaras, as nossas indicações. No e-mail que a gente manda toda semana, na newsletter que a gente manda toda semana, essa semana a gente enviou, tem um artigo sobre as máscaras. Então a gente falando as particularidades de cada uma, e até os valores, tá? Então, no e-mail de vocês, quem não recebeu pode dar um toque aí que a gente reenvia para vocês, tá? Mas tem um artigo completo aí que a professora Elaine escreveu falando sobre as máscaras. Podem pedir para os seus treinadores também, eles têm esse link em mãos. Beleza? Cacô, mais alguma consideração antes de eu chamar o Ale para falar aí um pouquinho do triatlo, ciclismo? Não, acho que é só, né? Se o pessoal tiver mais dúvidas, sempre acho que procurar o professor para fazer esse ajuste fino, né, da planilha para essa questão do retorno. Acho que isso daí é bem importante para começar quem tiver parado, para dar continuidade aí quem estava no funcional de uma maneira correta e não ter problema de ter alguma lesão e ficar parado agora por lesão e não por
por causa por causa do Covid. Perfeito. Tá bom? Caco, obrigado. Quase um prazer falar com você, É viu? quase um prazer também falar com você. Falou, meu. Valeu, cara. Tchau, tchau. Vou chamar o Tchau, Ale. abraço. Beleza? Vou aqui chamar o Ale, pessoal. Fiquem aí na linha. Deixa eu achar. Aí, maravilha. Beleza, tô adicionando aqui o Ale. Fala, Jô, o que você não entendeu? Escreve na caixinha pra mim. Fala, Ale. E aí, beleza? Agora é pelo menos um cara bonito na live, né? Nossa senhora, com uma assombração, cara. Ale, deixa eu só esclarecer uma dúvida aqui dos alunos. Jô, o Vila Lobos, a gente está dependendo ainda da prefeitura falar se vai abrir ou não, tá? Então, prefeitura não, na verdade é o governo do estado que administra o Vila Lobos, tá? Então, a gente ainda está esperando essa informação para depois a gente falar se vai abrir ou não o Vila, tá? Por enquanto ainda o Vila está naquele horário das 10. A princípio sim, né? A princípio vai haver uma mudança de horário dos parques, mas a gente ainda está nessa espera. Vamos lá, Ale, vamos falar um pouquinho aí do triatlo, do ciclismo. Bora. E aí, cara, eu queria começar falando contigo sobre, a gente falou aí na formação, né, da corrida, então do protocolo de correr em diagonal ou de lado, e aí eu queria ver com você qual é o protocolo que vocês vão utilizar para o ciclismo. Como é que é essa regra aí para tocar o pelotão? Tá, então, na verdade, nesse novo normal, a gente está deixando de ter aqueles pelotões grandes. A gente está fazendo vários treinos testes, tanto no Jockey quanto na região do Sítio Boaçaba, e com pequenos grupos, né? Então, grupos de 4, às vezes até de 6 atletas, mas daí para menos, né? Então, aqueles pelotões que a gente tinha na USP de 12 atletas, às vezes 16, 18, isso agora não vai existir mais. Então, a gente está diminuindo bastante esse grupo. A gente sabe que o ciclismo ele é muito complicado, porque você vacila um pouquinho, pum, o pessoal gruda um na roda do outro, né? Então, mas os nossos treinadores estão atentos a isso para diminuir o máximo possível. A gente sabe que nesses locais que a gente está trabalhando agora, fazendo os treinos testes, estão todos escuros ainda, né? Principalmente até Jockey, a gente começa às 5h30 da manhã, e Sítio Boaçaba às 6, né? Existe o problema da segurança também, né? Não só segurança de, sei lá, algum assalto, alguma coisa assim, mas também dos carros passando, né? Que antigamente estava na USP, um lugarzinho mais guardado e tal. Agora a gente está na rua. Então a gente está procurando mesmo que a gente crie pequenos pelotões, esses pequenos pelotões não juntos, mas próximos um ao outro, assim, com uma distância, pelo menos uns 20 a 30 metros, andando ali mais ou menos próximos um ao outro. Ou seja, você não corre tanto risco de passar, né, tudo, mas ainda você consegue manter uma segurança quanto a assalto, a trânsito, tudo. Beleza. Justamente. Ale, é isso aí. E me fala uma coisa, cara, e aí eu acho que é uma curiosidade não só minha, mas também geral, dos treinos na piscina, cara. Como é que vai ficar organizado isso? Até nos clubes, a gente tem até um treino nosso no Hebraica e tal, né? Mas como é que vai ser essa volta aí nos treinos na piscina, na natação? Então, na verdade, a gente está dependendo de cada clube abrir, né? Então, a gente está treinando o Paineiras ele abriu, mas o sócio ele tem que fazer o agendamento via aplicativo. Alguns outros clubes, da mesma forma, Hebraica, por exemplo, abriu para o sócio essa semana, o Pinheiros também abriu. Então, o que a gente está fazendo? Eu estou passando treinos leves, porque muitos atletas ficaram mais de 100 dias sem nadar, né? Eu até fiquei também, nadei ontem no Pinheiros, e realmente você sente a musculatura, você sente, mas é uma satisfação muito grande você poder voltar para a piscina. Mas assim, cada atleta está me falando, Ale, eu posso nadar 2 vezes por semana, tanto tempo, eu posso andar 3, eu posso andar no meu prédio. Tem muitos prédios que abriram já as piscinas, algumas piscinas de 20 metros, outras de 25. Então a gente está adaptando para cada atleta como que ele vai poder fazer essa volta, tá?
Lembrando que são treinos mais curtos. E tem atletas que têm piscina em casa e estão nadando com elástico, né? Então eles prendem o elástico nas pernas, né? Um sistema que existe, e ele nada ali, o treino que a gente passa. Beleza. E uma coisa interessante, nas piscinas, alguns clubes, eles limitam o número de atletas em cada piscina, outros é uma raia sim, uma não, e no caso do Pinheiros, que eu nadei ontem, é um atleta por raia. Tá? Beleza. Isso é uma coisa interessante de esclarecer essa formação também. Ale, agora com a USP, né, então fechada, sem previsão, né, os locais de treinos durante a semana, eu queria que você especificasse, né, os locais aí, então, para quem não sabe, para quem está aí querendo voltar ao ciclismo e não treina ainda com a gente. E aí, aos finais de semana, como é que vai ser feito isso também? Tá, então o que a gente está fazendo? A gente está criando esses treinos testes no Jockey, na região do Jockey. Vamos dizer, o treino começa às 5h30 da manhã, até mais ou menos umas 6h15, 6h20, o pessoal fica ali na Avenida do Jockey, e depois parte para o Morumbi, porque aí o trânsito aumenta, então parte para fazer subida ali na região do Morumbi, daquele parque ali, Alfredo Volpi, né? Ou mais para trás ali. Sítio Boa Sava, a gente começa às 6 horas, a gente treina um pouquinho na Fonseca Rodrigues, entramos ali onde tem o Santa Cruz, pegamos um trecho da Marginal, a gente estava até pegando um trecho maior da Marginal, mas a partir de amanhã a gente vai fazer um trecho mais curto, porque o trânsito também aumentou. Trabalhamos subidas na Rua Bajiru, São Walter, uma rua que muitos sobem de carro, né? A gente está fazendo, que dá para subir nesse horário. A gente está adaptando ali treinos, aqueles treinos que a gente fazia, que nós fazíamos na USP, mais ritmado, isso hoje em dia está meio quebrado por conta dos faróis, né? Então a gente tem que respeitar os faróis ali, principalmente na Fonseca Rodrigues, tem muito. Então a gente tem que parar, tem que botar o pé no chão, não dá para dar uma de vida louca e sair a milhão, né? Lógico. Então todos esses treinos às terças e quintas. E aos sábados a gente está indo para Alphaville. Alphaville é um lugar muito legal, onde a gente praticamente às vezes pedala sozinho. A gente tem várias possibilidades de treino, como via parque, que é totalmente plano, então a gente pega o pessoal mais iniciante, pega o triatleta que precisa fazer uma rodagem, a gente pega o ciclista mais experiente, ele pode fazer na parte de Tamboré, ali que tem bastante montanha. Então a gente está evitando nesse primeiro momento locais muito cheios, que é Riacho Grande e Romeiros. Então justamente por conta que o Caco estava falando, a aglomeração, né? Então a gente está indo para Alphaville para justamente ter um treino só nosso ali, só os nossos atletas, sem cruzar com muitos atletas de outros locais, né? O pessoal pedalando. A gente tem ido alguns sábados aí também como treino teste, tem dado super certo. A gente praticamente às vezes pedala só nós ali, sem encontrar ninguém, é super tranquilo e super seguro. Beleza. Ale, agora em relação, a gente se pergunta bastante, né? Na corrida, é claro, a gente deixou isso claro, que precisa ter uma retomada aos poucos, tudo. E aí, no caso, eu fico pensando do triatleta, do ciclismo, né? Quais foram as alterações principais que você fez na programação de intensidade, de volume dos seus atletas em relação às modalidades, tudo, para poder adaptar a retomada aos treinos aí? Olha, Camila, a gente teve muita prova que a gente teve que reorganizar toda a periodização, porque as provas foram sendo canceladas muito próximas da realização, né? Então a gente realmente tirou o volume, tirou a intensidade, justamente para preservar essa parte do corpo do atleta, né? O sistema imunológico ficar um sistema imunológico forte e sem trabalhar em zonas mais altas, né? E essa volta está sendo mais ou menos assim. Os treinos estão sendo bem enrolados, sem muita intensidade. Então a gente está trabalhando subida, uma subida leve, sabe? Trabalhando a parte muscular. Então nada muito pesado, tá? Realmente é isso aí. E a gente tem provas que ainda estão no calendário e que provavelmente vão ser canceladas ainda, mas o pessoal está treinando, estão motivados e vamos indo, né? Até a gente
ver a luz do fim do túnel aí, né? Até que prove o contrário, tá certo. Ale, tem alguma diferença do protocolo da corrida do ciclismo e triatlo que você gostaria de destacar? Tem alguma coisa que vocês estão fazendo diferente? Aí o motivo do porquê que estão fazendo isso? Olha, na verdade, assim, eu acho que cabe o bom senso agora, né? Então, o uso de máscara, a gente sabe que o uso da máscara no ciclismo é muito complicado por conta do embaço do óculos, né? Então, o atleta usa o óculos, na verdade, ele usa o óculos com uma segurança dele também, né? Porque você vai pedalar, acaba vindo cisco, pedrinha, folhinha, inseto, então você usa o óculos é um equipamento de segurança para o ciclista. E a hora que ele usa a máscara, seja qual for, ela embaça o óculos. Então a gente, assim, chegou no treino, saiu do treino de máscara, mantendo o distanciamento social. Então, às vezes, algum atleta fica conversando um pouquinho, mantém 1,5 m, 2 metros de distância, e durante o treino, alguns usam máscara, outros não. Né? Esse é o grande, mas a gente pede para usar, mas sabe que é muito complicado. E principalmente você vai fazer uma subida aí que diminui a velocidade, aí o óculos, ele tampa totalmente, aí o cara fica desesperado de tirar, então é bem complicado, tá? Então, Ale, a gente agora falando aí, você até falou, né, de Romeiros, de Riacho Grande, mas para princípio, para agora, para esse segundo semestre, as saídas de estrada, Riacho Grande, ficam suspensas? Não, na verdade a nossa saída de estrada é Alphaville. Por enquanto é Alphaville, como o Caco falou, as coisas vão evoluindo, né? Então a gente está, a nossa saída de sábado é Alphaville, mais para frente, voltando, o Riacho Grande abriu há 2 semanas atrás, semana passada, sábado estava lotado, parece, eu não estive lá, mas fiquei sabendo que estava lotado. Então a gente até corre o risco dessa aglomeração da própria prefeitura fechar a estrada, né? Não um clube, mas fecha a estrada, aí ninguém pode treinar. Então o que eu estou orientando os atletas que querem realmente fazer um treino no Riacho Grande, vão aos domingos, que aí domingo é mais tranquilo, ele faz a parte de natação, sem estrutura nenhuma, na verdade o clube lá do Riacho Grande não está montando estrutura nenhuma, o atleta para o carro lá dentro e faz seu treino. E aí o que a gente está fazendo também, que eu até esqueci de falar, a gente está mantendo toda a parte indoor também. Né? Então, os treinos do Zwift, a gente tem um treinador que é o Foca, que está tocando isso de maneira muito legal. Então, a gente, às terças e quintas e aos sábados, a gente tem treino indoor. Então, quem não quer sair para a rua, quem ainda não está seguro para fazer essa saída, para treinar fora, a gente está com os treinos mantidos lá no indoor, sempre às 6h35 da manhã. Então, seja com o Zwift ou não, mas a gente mantém. E uma outra coisa também, que é legal de falar, se o atleta ele não quer no indoor, ele não quer ir para o Riacho, para o Jockey ou o City Bossa, mas pô, ele quer treinar numa avenida próxima à casa dele, quer treinar num bairro ali, pô, a gente pega e adapta o treino para ele, tá? Seja onde for. E a ciclovia, ela vai abrir do dia 3. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai usar a ciclovia por conta da aglomeração, mas o atleta que vai pedalar, sei lá, 10 horas da manhã, meio-dia ou à tarde, aí ele vai estar sozinho. Então a gente vai passar um treino específico para ele na ciclovia. Perfeito. Ale, agora eu queria que você falasse, eu sei que várias provas estão canceladas e tudo, mas a princípio, cara, como é que está o calendário agora para esse segundo semestre? Tem algumas provas mantidas para quais vocês ainda estão treinando? O pessoal que está vendo aí, tudo? A gente está, até a Priscila colocou a última esperança, né? A gente tem o 70.3 de Floripa, que agora em setembro eu acho que não vai acontecer, porque Santa Catarina está numa situação grave, né? Está vermelha. A gente criou um desafio nosso, que é um meio Iron, um olímpico, um sprint triathlon no Riacho Grande no dia 4/10, um domingo. Então os atletas estão treinando esse desafio. A gente tem o 70.3 de Fortaleza em novembro, o Ironman em novembro e tem o Letap em dezembro. Eu acho que realmente essas 3 últimas provas devem acontecer. O Ironman eu acho que talvez eu não tenha certeza, mas acho que Fortaleza e o Letap, que são 2 provas bem legais, devem acontecer. E aí tem algumas provinhas no interior de São Paulo que já estão marcadas,
mas eu também não sei se vão acontecer por conta dessas cidades que ainda estão vermelhas, né? Então, vão entrar em lockdown e tal, né? Beleza. Só tá treinando, isso é mais importante. Exatamente. Né? Ale, teve uma pergunta aqui, cara, antes da gente finalizar, sobre a natação do Hebraica. Se vai voltar, como é que tá isso? Então, a Hebraica ela está evoluindo muito rapidamente, né? Ela abriu a piscina, se eu não me engano, semana passada. A partir de agosto, a gente já vai poder voltar a dar treino, né? Mas aqueles treinos que a gente fazia de chamar os atletas que não são sócios nem militantes do clube, aquele treinão que a gente chamava, né, de segunda-feira, isso acho que ainda vai ficar um pouco complicado de se colocar 20, por conta da aglomeração, né? Não dá para você colocar 20 ou 30 atletas ali numa piscina, ou mesmo para entrar no clube e ficar todo mundo junto ali na arquibancada. Isso eu acho que ainda vai ficar um tempo sem acontecer, infelizmente. É uma piscina muito legal, mas tempos novos, né? A gente tem que segurar isso aí. Beleza. Ale, você tem mais alguma consideração para fazer, cara, aí em relação ao ciclismo, triatlon, alguma coisa aí que você gostaria de destacar? Eu acho que a gente tem que ter paciência, tem que treinar, tem que estar motivado. A gente tem atletas que, sabe, estão meio assim, pô, Ale, vou parar. Acho que não tem que parar, acho que tem que continuar dessa forma nova, né? Tinha atleta que saía do treino da USP, ia para a academia para tomar banho, a academia hoje em dia está fechada, mas acho que a gente tem que mudar a nossa rotina, a gente está dando oportunidade para o atleta 2 locais diferentes de treino, né, como talvez outras pessoas estão dando. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao novo normal, né, como falam, e vamos embora. Eu acho que é isso, não podemos desanimar. Eu acho que uma coisa que é importante destacar, né, Ale, é que a gente treina também para manter a saúde, né? Então não é só provas, não é só os nossos objetivos, mas tem a saúde que é muito importante. Então, parar, a gente também esquece disso, né? Se você para, você também está mexendo com a tua saúde, né? Então, com certeza. Acho que não podemos esquecer disso. E, além de tudo, a gente está aqui numa assessoria grande, justamente essa vantagem. A gente vai conseguindo se adequar também ao novo normal. Da mesma maneira que a gente está com esse protocolo de volta e abrangendo, né, essas novas dificuldades, tudo, a gente também consegue fazer mudanças, né? Então, de acordo com a demanda, a gente pode também fazer essas alterações, que nem o ciclismo está fazendo, que nem corrida de montanha aumentar as saídas e assim vai. Então, essa é a vantagem de vocês estarem aí com a gente. Muito bem. Isso aí. É isso mesmo. É isso mesmo, Camilo. Eu acho que o treinamento ele não pode ser baseado no objetivo de prova. É objetivo de vida, né? Você tem que seguir treinando. Vai fazer uma prova, treina para aquela prova, mas continua treinando, né? Como saúde você falou. Muito bem. Gente, muito obrigado, muito boa noite aí para vocês. Ale, quase também um prazer falar com você. Foi um pouco melhor falar com você do que com o Caco, mas também... lógico, a tela ficou mais bonita agora. Vai Palmeiras, Betão, é isso aí. Nossa senhora. Hoje clássico, hein? Total momento de eu encerrar a live. Valeu, cara, obrigado aí. Gente, só respondendo uma dúvida aí, Karina, em relação aos horários, a gente ainda não está com a informação precisa, tá? A princípio, como volta a ciclovia dia 3 de agosto, é possível que ocorram algumas mudanças na abertura dos parques, mas isso a gente ainda está na espera, tá? Então ainda estamos esperando isso aí, beleza? É isso aí? Fechado então, Ale? Fechado, valeu. Valeu, gente. Boa noite. Vamos parar com manifestações. Nossa Senhora. Boa noite, pessoal. Uma ótima semana, um bom clássico para vocês. Um abraço. Tchau.